Tudo é possível àquele que crê. A fé faz com que o impossível se torne possível. Segunda coisa que eu quero dizer para você. Existem níveis de fé. Existem níveis de fé. Em Lucas 17, os apóstolos disseram para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Portanto, há níveis de fé. Eu posso ter uma fé pequena ou eu posso ter uma fé grande. Só que isso aqui é tremendo. Mesmo que a sua fé seja pequena, ela será capaz de operar grandes coisas. Ah, pastor, eu tenho uma fé pequenininha só em Jesus. Essa fé pequenininha que você tem, ela é capaz de operar grandes coisas. Eu quero ler com você Lucas 17, Evangelho de Lucas 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Olha a resposta de Jesus. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Então, não se trata de ter uma grande fé, mas sim de termos fé, mesmo que seja pequena, mas a nossa fé está depositada em um grande Deus. Eu e você podemos até ter uma pequena fé, desde que ela esteja depositada em um grande Deus. As pessoas falam muito de fé, só que nós temos que compreender que a fé que eu estou mencionando aqui é a fé em Jesus, é a fé em Deus. Não adianta eu ter fé em um objeto, eu ter fé em um, sei lá, em uma imagem ou em alguma coisa. Essa fé que eu estou me referindo aqui é a fé em Jesus. Ela nos capacita a experimentar grandes vitórias e grandes milagres na nossa vida. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Outra coisa que eu quero falar sobre a fé, o tema é: Senhor, aumenta a minha fé. A fé começa em Jesus e ela é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. A fé começa em Jesus e é consolidada em nós pelo relacionamento com Ele. Leia comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Se precisar, dá um pause aí no vídeo e abre a sua Bíblia, mas acompanhe comigo a leitura. Eu não paro aqui muito por causa do tempo, né? O ideal é que uma transmissão dure no máximo 50 minutos. Então, eu já deixo separado aqui os versículos. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha o que diz. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. E o verso 2 fala assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. A fé começa em Jesus. E é ele quem a aperfeiçoa. É por meio de Jesus que a nossa fé começa. E é ele quem aperfeiçoa essa fé em nós. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Então, a fé começa em Jesus. É consolidada no nosso coração pelo relacionamento com Ele. É importante, irmãos, que nós tenhamos um relacionamento com Cristo diário, para que essa fé não
não morra, para que essa fé não se apague, para que a chama da fé não se apague no seu coração. Sabe quando você tem alguém que você gosta muito? Todos nós já tivemos, durante a nossa vida, ou temos hoje, alguém que nós gostamos muito. Só que aí, com o tempo, nós, sei lá, mudamos de cidade, passamos a trilhar um outro caminho e acabamos perdendo o contato com aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Eu mudei, eu saí daquela empresa, ou eu saí daquela faculdade, daquela escola, perdi o contato com aquela pessoa. E aquela pessoa era tão importante para mim, ela era tão bom as conversas com ela. Só que a falta de contato fez com que nós nos distanciássemos. E hoje, se você encontra com essa pessoa, você não tem nem assunto mais. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos cultivá-lo, precisamos alimentá-lo, precisamos estar com ele todos os dias, no nosso momento de oração, através da palavra de Deus, nos alimentando da palavra. E isso vai consolidar a nossa fé. A fé começa em Jesus, através do Espírito Santo, é gerada em nosso coração, mas nós precisamos alimentá-la. Precisamos estreitar esse vínculo, esse relacionamento com Deus em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Outra coisa, uma definição de fé está contida no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé não é somente esperança, fé é convicção de que as promessas de Deus vão se cumprir. Fé não é somente esperança, fé é a convicção de que um dia as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. O escritor de Hebreus chamou de certeza. Esperança é uma coisa. Eu espero que um dia... eu tenho esperança. Não. A fé não é só esperança. A fé é convicção. É como se você dissesse assim: eu sei que vai acontecer. Isso é fé. Outra coisa a respeito da fé que é importante é o seguinte: nós não temos como servir a Deus e como agradá-lo a não ser pela fé. Eu não consigo servir a Deus e agradá-lo a não ser pela fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para que eu agrade a Deus, eu preciso crer que ele existe. Teve uma vez que os discípulos viram Jesus ressuscitado, falaram com ele, viram ele, e depois os discípulos foram contar para outros discípulos. E quando eles contaram isso para Tomé, quando eles falaram para Tomé, chegaram para Tomé e disseram assim: Tomé, Jesus ressuscitou. Lembra que ele tinha morrido na cruz? Pois ele está vivo, ele ressuscitou. O apóstolo Tomé falou o seguinte: olha, eu só acredito se eu ver. Eu só acredito vendo. Jesus, então, apareceu para Tomé, mostrou para Tomé as feridas dele e disse assim: olha, eu sei que agora você acredita, mas felizes são aqueles que vão acreditar sem me ver. Eu não estava lá quando Jesus ressuscitou, mas eu creio que ele está vivo. Essa é uma certeza que eu recebi
pelo Espírito Santo no meu coração, porque a minha vida foi transformada por Ele. Os meus pecados foram perdoados por Ele. A minha vida foi mudada. Eu me tornei um novo homem, uma nova criatura. Isso é fé. Eu não vi Jesus sendo crucificado, não vi ele o Cristo ressurreto, mas eu creio pela fé que ele ressuscitou. Então, nós não podemos servir a Deus e agradar a Deus a não ser pela fé. As pessoas chegam, às vezes, no evangelho, chegam na igreja, em busca de evidências naturais para servirem a Deus. Não, eu quero acreditar, mas eu tenho que ver primeiro esse negócio aí. Eu quero que Deus venha e fale comigo. Olha, Deus fala com você em espírito. Ele fala ao seu coração. Porque Deus é espírito e nós nos relacionamos com Ele em espírito. Hoje eu falei com Ele. Mais tarde eu vou falar de novo com Ele. Em espírito, eu ouço a voz de Deus no meu coração, na minha consciência. Amém, irmãos? Então, eu preciso crer nessas coisas se eu quiser agradar a Deus. Isso é fé. A fé é tão importante que é a maneira pela qual nós recebemos a salvação de Deus. É pela fé que nós recebemos a salvação de Deus. Efésios capítulo 2. Eu sei que são muitos versículos, mas eu prefiro mencionar a Bíblia do que ficar divagando aqui em palavras. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, o apóstolo Paulo falando, vocês, povo de Éfeso, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo? A fé não é de vocês. Ela é de Deus sobre a sua vida. A minha oração é para que hoje, você que está assistindo, você que está acompanhando esse culto aí no Instagram ou no YouTube, a minha oração é para que você que está acompanhando essa mensagem receba fé no seu coração, ministrada pelo Espírito Santo, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, isso é dom de Deus.